Muito bem, vou voltar a começar. Bom dia, meu nome é Diego Herrera, sou especialista, líder no mercado financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, particularmente trabalho todos os temas relacionados com as regulações de supervisões financeiras e, ultimamente, nós estamos iniciando um trabalho com uma rede de sustentabilidade, reguladores e supervisores do sistema financeiro. E o trabalho que nós fazemos em conjunto com o DPFI é um trabalho que soma para os objetivos do desenvolvimento das finanças sustentáveis e verdes em toda a região. Eu gostaria primeiro de compartilhar uma visão muito rápida, sustentabilidade no setor financeiro de maneira global. E eu gostaria de fazer desde o ponto de vista dos organismos reguladores supranacionais em geral. Eu acho que as instituições financeiras estão enfrentando de maneira última a dois grandes riscos. Primeiro, toda a vertente dos riscos climáticos, incluindo riscos físicos e de transição, que já são uma realidade que se materializam através da exacerbação dos riscos, principalmente de crédito, no caso dos bancos, e o risco de mercado, nos casos do mercado de capitais, assim como a materialização de riscos que levam a sinistros e que obrigam a que o setor seguros tenha que fazer pagamentos dos sinistros. Por outra parte, temos riscos que são um pouco mais endógenos do sistema financeiro, que estão relacionados com os riscos ambientais, sociais e de governabilidade, e esses riscos estão derivados de todas as emissões e operações das instituições financeiras e externalidades sociais, também ambientais, que combinadas com o câmbio climático. Estes riscos, em geral, gerados pelas instituições financeiras, também podem ser gerados pelos clientes e resulta da interação da instituição financeira dos seus clientes com o setor financeiro, combinados com as externalidades negativas, que são maiores de interação em relação ao câmbio climático e amplificar, à sua vez, os riscos no setor financeiro. Para nós, é muito importante, desde o Banco Interamericano de Desenvolvimento e desde o UNEP-FI, que vem trabalhando há muitos anos também nesses temas, poder apoiar aos reguladores e supervisores do sistema financeiro. Nesse sentido, agradeço esse convite ao UNEP-FI. Eu acho que é muito importante que nós trabalhamos juntos com os reguladores do desenvolvimento das regulações e políticas públicas que levem harmoniosamente a poder manejar de maneira com sucesso riscos ambientais, sociais e governança, mas também os riscos climáticos. Com esta breve introdução, eu vou apresentar aos palestrantes hoje e vou fazê-lo de uma maneira muito diplomática, começando por as mulheres. Nesse sentido, nós temos a Mariana Escobar. Ela é a pessoa que está encarregada de trabalho de sustentabilidade da Superintendência Financeira da Colômbia. Mariana tem mais de 12 anos de experiência trabalhando de maneira de inclusão financeira e sustentabilidade no banco e trabalhou em importantes instituições financeiras como consultora. Inclusive, também ela fez em outras instâncias do setor público como diretora do Departamento da Prosperidade Social na Colômbia e trabalhou, entre outros temas também, que está relacionado com a sustentabilidade, que é o tema digital. Mariana também tem importantes estudos em Boston e na Universidade de Columbia, em New York. Mariana, bem-vinda. Segundo, vou passar rapidamente ao continente também. Aqui temos a Ricardo Harris. Ele é o chefe de staff diretor do Departamento de Regulação do Banco Central do Brasil. Desde ali, ele está liderando os temas relacionados com a agenda do Banco Central, especificamente nos temas de regulação, todos os temas de sustentabilidade. Também ele tem sido um líder em todos os temas de trabalho
de sistema de pagamento, de regulação prudencial, etc. Antes de que ele trabalhasse no Banco Central, ele trabalhou em várias instituições financeiras, trabalhou em temas como mergers e acquisition, entre outras. Ricardo tem um MBA de certificação CFA. Bem-vindo, Ricardo, também. E, finalmente, temos a Marcos Mancini, que é assessor sênior de sustentabilidade das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Ele está trabalhando em todos os centros financeiros da rede de sustentabilidade. Entre outras coisas, Marcos maneja também o secretariado do G20 para o Grupo de Estudo de Finanças Sustentáveis. E, antes de trabalhar nesses temas, ele estava como diretor à cabeça do Grupo de Cooperação Internacional para o UNIVET Inquiry, que é uma das áreas importantes de UNEP. Aí ele trabalhou também, entre outras, com grupos financeiros no México e também ele liderou importantes iniciativas a nível de bolsa, inclusive com índices relacionados com o tema de câmbio climático e sustentabilidade, com uma base de investimento que cresceu a 2 dígitos durante 5 anos consecutivos, e também foi a pessoa que esteve encarregada do Comitê de Sustentabilidade na Associação de Bancos do México. E damos a bem-vinda também a Marcos. A ideia é que tenhamos uma conversa muito próspera. Então, eu quero começar com a experiência dos supervisores e os reguladores, e diretamente quero estabelecer com a ordem muito diplomática com Mariana. Mariana é uma pessoa que vem trabalhando nesse tema de maneira incansável desde muitos anos atrás, e está trabalhando com uma série de políticas públicas. Particularmente, Mariana vem trabalhando com BIAS, entre outros. Eu quero perguntar-lhe, Mariana, os riscos sociais ambientais e de governança primeiro, e logo depois os riscos climáticos e o trabalho que estão trabalhando na Superintendência Financeira da Colômbia. E também, nessa perspectiva também, o que é que você acha que vem logo com os câmbios que fizeram os órgãos supranacionais de regulação? Obrigado, Diego. Obrigado, Unipify, pelo convite à Superintendência para compartilhar sua trajetória, seu percorrido nesses temas. Especificamente, vamos começar pela última pergunta. Como foi esse percorrido, que acho muito importante abordar, que na Colômbia o crescimento do sistema financeiro cresceu e começou e cumpriu-se em janeiro de 2012. Desenvolveu-se um protocolo que de maneira foi começar a sentar as bases para as bases do ONG e também para investimentos, muito ligados também para o Equador, mas também sentaram as bases, se criou uma linha da qual todo o sistema financeiro decidiu partir. Adicionalmente, esse protocolo inclui outros 3 compromissos, além da incorporação dos AEG, que é a regulação ambiental de superação administrativas, os edifícios sucursais, mas todo o tema que tem a ver com divulgação e comunicação, o avanço, o protocolo verde e também o desenho. Mas esse último, esperava a mobilização, porque se for que levou a superintendência a ter a decisão de embarcar, não foi tanto de risco, mas também o problema de produtos, e também acho que não está, é uma parte dos logos do protocolo verde, e vemos um crescimento de emissões de bônus de marketing verde no mercado liderado pelo setor privado, especificamente pelo banco. As primeiras emissões foi a data que o assunto verde, que são temas temáticos, foi liderado pelo setor financeiro, especificamente o banco. E também esse dinamismo que gerou o mercado de capital, que decidiu se embarcar nesses temas. Agora, particularmente, sua pergunta do modo de supervisores, vamos falar sobre esse tema de risco climático, mas também
cada vez mais vemos que isso vai a ser anclado como riscos climáticos, vemos como enfrentá-los e com a sua diversidade, e também passa como, pode dizer, como queremos, é um câmbio de paradigma, claramente no mercado já um reconhecimento, especialmente do banco, a EG, como a EG, e assuntos de sustentabilidade, como já se falou localmente, mas queríamos começar com a pertença para mandar mensagens como a gestão de risco climático, porque de alguma maneira mudou o paradigma anteriormente, todas as instituições, a EG, era a perspectiva como estou financiando, como impacta esses assuntos. Estamos vendo esses assuntos, como vão impactar meu negócio. Então, como supervisores de câmbio de paradigma na forma que estão discutindo os temas no interior, e por isso começamos a falar de que nós fizemos com esse percorrido, simplesmente, a enquete de oportunidades e também outras instâncias, claramente incluímos elementos de protocolo verde e também começamos a incluir esses novos conceitos de risco físico e de transição. Agora, quando passamos para outras indústrias que não o banco, como já falamos da perspectiva de inversionista, de uma maneira a ignorar como tem um atraso na implementação de sistemas, inclusive tomar decisões, como decidimos fazer, manter de uma maneira esse conceito que vem, reconheço de mercados internacionais, incluindo o conceito de câmbio climático. A data queremos falar sobre integração, que focalizamos no investimento institucional porque tinha um atraso e com isso nós trabalhamos high regulation, regulação alta, que é uma variável, que alinhamentos, que é a regulação que também é obrigatória, e começamos com as práticas para a integração desses pontos na toma de decisão de fundos de pensões, que incluem nossos principais inversores institucionais, que é o maior, começamos em maio deste ano, começou a circular, que fala a EG como fator de risco e também que fala de investimentos ANG, que são dois mundos que nós temos que ter muito claros, e com as circulares. Para finalizar minha intervenção, acho que mencionei hoje, que vemos no futuro claramente muito mais dinheiro, fortalecimento da integração destes assuntos de toma de decisões institucionais nas circulares, que nós primeiro queremos fazer, e está ligado com alinhamentos internacionais, que foi parte de suas políticas e da sua estrutura de governo, e também a responsabilidade das altas diretivas. Então, na circular, mas sabemos que depois disso começa o desenho de sistemas e ferramentas para continuar essa gestão. Eu acho que para lá temos que modificar o mercado e também vamos fazer uma ênfase, enfatizar em câmbio climático, para ter umas ferramentas que nós podemos utilizar, e até lá começamos o mercado, e temos também o tema que temos umas ferramentas que permitam falar muito mais a linguagem quantitativa na toma de decisões, e por outro lado o tema de diversidade, que é extremadamente complexo, mas sabemos que é de muita importância e tem a ver com o câmbio climático, que não podemos ignorar. Eu acho que também é um caso que algo empresarial que vem para os supervisores quando falamos de AEG em relação ao câmbio climático, e falamos em geral, e para continuar também e ver com os sistemas financeiros. Excelente, muito obrigado. Eu acho que o que comenta sobre o futuro e o que se vê no futuro também, e que vem entrelaçando o Comitê de Basileia e as exigências que tem os EPSAPs do Fundo Monetário e o Banco Mundial com os países que já cada vez mais têm em consideração os problemas de risco climático e riscos ASG. Passo rapidamente a Ricardo. Eu gostaria de perguntar algo muito parecido. Mariana está falando o câmbio de paradigma. Brasil é um dos países reitores da região nestes temas ambientais, sociais e governança, mas também de riscos climáticos. Quais são essas políticas, Ricardo, que implementaram no Banco do Brasil e que, de alguma forma, permitiu essa integração dos riscos ao setor financeiro, e também, além do processo, se teve, como Mariana já falou,
um cambio de paradigma no setor financeiro com os cambios regulatórios que vocês implementaram? Bom dia, Diego. Obrigado, primeiramente, pelo convite aqui de participar. É um prazer e uma honra. Bom, para falar um pouco do histórico da evolução das regulamentações do tema ESG no sistema financeiro brasileiro, a gente precisa retroagir até a década de 80 do século passado. A Constituição Federal Brasileira de 88 e, posteriormente, a Lei de Crimes Ambientais, promulgada 10 anos depois, criaram a base legal necessária para responsabilizar os poluidores e destruidores do meio ambiente criminalmente pelas suas ações contra a natureza. Essa base legal trouxe o entendimento jurídico de que os bancos poderiam ser corresponsabilizados civilmente pelos danos causados pelas suas atividades de crédito, né? Então, esse entendimento então pavimentou a percepção de que os riscos socioambientais eram uma fonte relevante de risco financeiro, indo além daquela percepção intangível do risco reputacional, de responsabilidade social corporativa, né? Então, já em 1995, 5 grandes bancos públicos brasileiros assinaram o Protocolo Verde, que foi uma iniciativa, na época, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente. E esse protocolo ele foi um compromisso voluntário para considerar os fatores ambientais na gestão de ativos e na análise de risco de investimentos. Posteriormente, esse protocolo foi estendido a outros bancos privados e a própria FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos do Brasil, né? Então, só em 2008 e 2009 foram editadas aí as primeiras normas ESG específicas para o sistema financeiro. Foram normas relacionadas ao crédito rural que visavam aí prevenir o financiamento de devedores envolvidos com desmatamento ilegal na Amazônia, no Pantanal e em outros biomas. Já em 2010 foi editada uma norma aí proibindo os bancos de emprestarem crédito agrícola para empresas envolvidas em trabalho escravo. E, finalmente, em 2014, a gente chega, então, no marco histórico em termos de regulação financeira ESG no Brasil, com a publicação da resolução lá do Conselho Monetário Nacional, a resolução 4327. Essa norma foi resultado de uma discussão que se iniciou durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, né? E de um processo intenso de discussão com várias associações de classe, participantes do mercado, da academia, de órgãos internacionais, etc. Em resumo, essa norma determina para as instituições financeiras o gerenciamento do risco socioambiental e o estabelecimento da sua própria política de responsabilidade socioambiental. As instituições financeiras elas ficaram, então, obrigadas a observar as diretrizes dessa política na condução dos seus negócios, na relação com seus stakeholders e na sua gestão de riscos. Então, depois de um ciclo completo de supervisão, a gente percebeu a necessidade de aperfeiçoar alguns aspectos dessa norma, que foram, então, discutidos numa consulta pública de abril desse ano, e deve virar norma agora, inclusive no final desse mês. E essas normas criam, então, a política de responsabilidade social, ambiental e climática, que soma, então, o risco climático aos dois anteriormente já considerados pelas instituições financeiras brasileiras, né, o social e o ambiental, além de exigir que as instituições financeiras listem ações objetivas que assegurem a efetividade dessa política. Foram publicadas também esse ano outras duas consultas públicas, uma obrigando as instituições financeiras a divulgar informações sobre riscos e oportunidades relacionadas aos aspectos sociais, ambientais e climáticos. A gente está fazendo isso de uma forma inspirada no TCFD, só que a gente vai além do TCFD porque a gente inclui as dimensões sociais e ambientais. E outra consulta pública dispondo aí sobre a criação de um birô de crédito rural verde, que é uma iniciativa também que a gente acha que vai ajudar muito no desenvolvimento de títulos verdes para a agricultura brasileira. Perfeito, muito obrigado, Ricardo, muito claro na sua apresentação. Eu acho que os mecanismos de consulta pública são uma ferramenta muito útil para entender a percepção do público em relação das normas. Muitas jurisdições da região
estão sendo adotadas e acolhendo de uma maneira mais firme, e eu acho que permite entender a percepção geral da adoção do que vai fazer, a adoção das normas, e eu acho que o que é muito importante que eles fizeram, especialmente uma norma ambiciosa que inclui os riscos ambientais, sociais e climáticos. E eu acho que é um grande caminho a seguir pelos outros países da região. Muito obrigado, região, pela resposta, e obrigado. E passo para Marcos. Marcos, para nós, é interessante ver a dinâmica que tem o G20. E, ultimamente, criou-se e elevou-se um grupo de estudo, um grupo de trabalho de finanças sustentáveis no G20. O que pode falar sobre esse grupo de trabalho e como os países da América Latina e o Caribe podem se beneficiar dos resultados desse trabalho, porque o G20 parece que é algo que está muito longe e muitas vezes é difícil pousar sobre os conceitos do G20 ou para o que acontece em nossa região. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Eu quero falar sobre um par de temas que Mariana, sobre cambio de paradigma, como a pergunta, como um processo político que por aí muitos países da região não estão participando. Então, por um lado, o cambio de paradigma, fazendo um pouco de história, o G8, no seu momento, na crise do financeiro dos 90, decidiu estabelecer o G20 e não incluía as economias que necessitava inserir. E desde 2008, o G20 começa a ter esse cume de líderes, como termina o G20 atualmente. Temas de finanças sustentáveis no G20 estão trabalhando ao longo dos anos, e afinal de contas o G20 apoiava os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio prévios à Agenda 2030, mas muitas vezes separado. Aqueles que conhecem a estrutura do G20 sabem que tem finanças de desenvolvimento, e então é interessante quando estabelece esse grupo, se estabelece no 2015 a presidência, a China como grupo de estudo e de finanças verdes. O grupo continua até a presidência da Argentina, onde expande-se um mandato de sustentável que tem que incluir outros temas além dos ambientais. E por um contexto internacional, o grupo já entra em pausa por 2 anos e restabelece-se sob a presença italiana, porque se vê um valor em conectar e amplificar, identificar os vazios de agenda do que é o ecossistema financeiro sustentável que revolucionou quando começa o grupo no ano 2016 até hoje também completamente. Na final de 2017, através de bancos centrais, e no fim de 2018, início de 2019, surge a reunião de ministros de finanças, muitas redes, a rede de apoio. E então, hoje o grupo joga um papel distinto que jogou no início. Como ampliou-se muito o tema, China entrou e falando sobre banca verde, bônus, análise de risco,
informação de 2017, 2018, temas de mercado de capitais. Hoje, diria, o grupo está jogando um papel de complemento, de coordenação a nível internacional, ou de complemento político e além de muitas redes. O grupo, como já você falou, um grupo de trabalho e outro grupo de solução que pode dar um pouco mais de ajuda e pode dar recomendações de caráter mais político e que tem uma maior permanência dentro do que estamos falando. É importante para um dos mandatos que estamos falando que tem. O grupo tem dois grandes desafios. Primeiro, o relatório síntese, que vem a estudar 3 temas, em particular, toda a agenda de reporteiros e sustentabilidade, ferramentas para alinhar os objetivos destes investimentos objetivos, e o segundo tema, e o terceiro tema, como alinhar as operações de instituições financeiras internacionais para a Agenda 2030. Esses 3 temas condensam-se ou estão sintetizados, e o segundo grande tema, a grande entrega, é uma folha de rota para o G20 em matéria de finanças sustentáveis. E aqui temos o câmbio de paradigma pelo qual mencionei um pouco a evolução do G8, G20, cume de líderes, e o mandato não é para ser uma folha de rota para o grupo, não para fazer uma folha de rota de finanças sustentável para sustentar o grupo de finanças sustentável. É para ordenar as finanças e o sistema sustentável que vem através de desenvolvimento e da prática relacionada. Então, o grupo funciona hoje como um pouco como vínculo entre as duas praxes, e isto é importante justamente porque parece câmbio de paradigma funciona para a diversidade perfeitamente bem, e para temas de risco climático. Sabemos hoje que é muito importante o tema do preço do carbono. Para o tema de biodiversidade vai ser muito importante temas, por exemplo, como câmbio do status legal da natureza ou consideração. E todos esses temas também não se veem naturalmente como finanças, como o G20, e mais são temas de entidade financeira, impacto econômico, mas também poderia se ver como um complemento natural dentro do plano de desenvolvimento pelos ministros de energia. Então, eu acho que a nível de governança internacional, estamos vendo muito mais temas de vínculos entre ambos praxes. Hoje, dentro da Latinoamérica, nós temos 3 países que são membros do G20. Essa agenda, eu digo que sempre tem um ponto positivo, e temos vivido o desenvolvimento dessa agenda na América Latina. O protocolo verde do Brasil deu origem a uma forma a outros protocolos na região. O protocolo do México e de sustentabilidade na banca do México, que é parte, começou um pouco olhando o que estava fazendo o Brasil, que Colômbia já fez. Da mesma forma, as políticas que hoje implementam-se pela agenda que tem o G20 têm repercussões na região. Além disso, eu diria que essa agenda de finanças sustentável é uma agenda que está levando também ativamente a APRE, onde tem todos os países
na América Latina, como Peru e Chile, que estão muito envolvidos nessa agenda. Então, se não for através da agenda do G20 de finanças sustentáveis, também pode ser através da agenda de APEC, de finanças sustentáveis, que também vemos e que estamos implantando na região. Eu acho que é muito importante a pousagem no tema da região e dos problemas verdadeiros que temos na região, comparados com os problemas de países um pouco distintos ou mais desenvolvidos. Então, com isto vamos passar à seguinte pergunta. Muito bem, então continuamos com o nosso seguinte tema, que não é um tema menor, é o tema de seguros. Nos últimos 2 anos, e a Associação Internacional de Supervisores de Seguros, que tem a sede no Banff International, sede também do Comitê de Basileia, e o Fórum de Seguros Sustentáveis, eles emitiram um documento para requerer aos supervisores integrar os riscos climáticos dentro da sua agenda. O documento basicamente traz uma série de perguntas que os supervisores têm que responder sobre esses riscos climáticos, de como incorporá-los, por exemplo, nos temas inícios, do dinheiro início, as normas técnicas de como fazer a medição e supervisão dos riscos, mas também, entre outras, para o pagamento dos sinistros. É muito interessante a gente que veio fazendo. E especificamente, Mariana, queria lhe perguntar qual é a visão da Superintendência Financeira da Colômbia em relação ao documento e que se espera das instituições supervisadas frente à incorporação dos riscos climáticos dentro da sua medição de riscos, dentro dos seus sistemas de medição de riscos. Obrigada, Diego. Primeiro, como já mencionou, acho que já vem desde há muitos anos, de alguma maneira, preparando para esse documento. E a AS publicou juntamente são 2 papers que começaram a preparar para o caminho, para o caminho para continuar a application que de alguma maneira se resume os outros 2 que nós, para que aqueles que estão os outros 2 e também de alguma maneira fortalecer e criar algumas instruções muito mais claras. Queremos nós, ou com a perspectiva de nós primeiro para países como a Colômbia, e todos esses processos nesse mercado deve ter que ser gradual, implementação gradual para lhe dar tempo a eles de se prepararem, entender, incorporar, não somente numa área de sustentabilidade, mas também transversalidade nas áreas de organizações que também podem ser as companhias de seguros, que como todos sabemos de alguma maneira estão expostas por diferentes frentes. Aqui somente temos que fazer as carteiras dos clientes, mas também dos investimentos. Então, nesse sentido, criar incorporadas de maneira gradual. Como já vemos na Colômbia, que pode ser o processo de implementação, eu queria que primeiro trabalhar com requerimentos de temas, como funciona anteriormente, como nós fizemos como superintendência, que de uma maneira agendada application paper, que publicaram, começaram a mirar como estamos e requerir informação. Então, nesse sentido, nós fizemos 2 frentes. Primeiro, começamos a requerer informação através do que hoje é uma enquete bienal e oportunidades frente ao câmbio climático. Essa enquete bienal está estruturada pela indústria, como nós falamos diferentes de indústrias e segmentamos por indústria, e para a indústria segurar também para as companhias de seguros, e frente à superparticular sobre a percepção com a subscrição como investimento dos câmbios climáticos, como a integração destes temas, as perspectivas são boas, ou também como vencer o papel como peritos, de alguma maneira, pelo menos na gestão de riscos físicos, e também
super particular, por exemplo, frente ao problema do criança, do ninho, que é um assunto que é problemático, como risco climático, como enchentes, e que também podemos falar sobre isso e abordá-lo. O segundo frente, como já estamos trabalhando com eles, é através da experiência de circular de uma norma. Se também está falando da norma intenção que cobre a segurança de fundos de pensões, começamos a perguntar e requerer, instruir as companhias de seguros que comecem de uma nova perspectiva a comunicarmos e a juntarmos como se eles estavam incorporando os assuntos, eixos climáticos no tema de decisões de investimento. Aí falamos muito em investimento, isso está incluído no tema dos seus investimentos. Aquilo responde esses passos a um pouco que nós escutamos no mercado que estamos apenas iniciando. Conversas e recomendações têm que ser incorporadas, integradas no marco regulatório de supervisão de maneira gradual. Para uma autoridade de supervisão, tem um documento como publicado de application paper, de uma folha de rota, como nós consideramos e esperamos que possam continuar. Excelente, eu concordo com o que ele falou. Insisto que desde abrimos esse diálogo, acho que o papel das agências supranacionais de regulação é fundamental, porque efetivamente oferecem um alinhamento e uma folha de rota a seguir para os distintos atores, especialmente para supervisores e reguladores. Com isto, muito obrigado, Mariana. Passo rapidamente a Ricardo. Ricardo, há um momento atrás, como você falou sobre o que já o Brasil fez e das bases legais, comentou sobre a resolução que foi emitida em 2014 e que foi a base para o resto de ações regulatórias que estavam levando à frente o Banco Central do Brasil. Seria importante escutar da sua parte quais foram os principais resultados, o balanço dessa gestão, dessa missão, dessa primeira norma e como foi essa adoção por parte das instituições financeiras e se ajudou ou não à mitigação dos riscos sociais, ambientais e climáticos. Como você comentou, o Banco Central do Brasil foi pioneiro, entre os bancos centrais lá em 2014, quando estabeleceu essa regulamentação que obrigava os bancos a incluírem esses aspectos sociais e ambientais na sua estrutura de governança, de gerenciamento de risco e na forma como eles conduzem seus negócios. Esse pioneirismo, claro, trouxe uma maior atenção para o assunto dentro do sistema financeiro. E ajudou a promover uma cultura de sustentabilidade, estimular os processos de mitigação de riscos sociais e ambientais. Essa regra de 2014 levou as instituições a divulgarem ao público externo também informações sobre os princípios e as diretrizes adotadas acerca da sustentabilidade e a atuarem de forma prospectiva. Um exemplo disso são as iniciativas de autorregulação conduzidas por entidades associativas de bancos que surgiram depois que a norma foi publicada. Esse pioneirismo por parte do regulador, no entanto, também trouxe alguns desafios para a atuação da supervisão do Banco Central do Brasil, que teve que adaptar seus procedimentos, suas metodologias de atuação. Essas regras de 2014, elas, até mesmo por conta do seu caráter principiológico e pouco prescritivo, foram implementadas de forma heterogênea pelo sistema financeiro, dada a diversidade de porte e de atuação das instituições. Como era esperado, os bancos grandes e médios estabeleceram estruturas mais complexas, compatíveis com a natureza dos seus produtos e serviços. Essa consulta pública que o Banco Central publicou recentemente, então, ela incorpora os principais pontos de melhoria identificados nesse primeiro ciclo de supervisão dessa regra
e traz aí avanços alinhados a discussões internacionais mais recentes sobre o tema, especialmente em decorrência dos desdobramentos do Acordo de Paris e dos possíveis impactos das mudanças climáticas no sistema financeiro. Os principais ajustes que a gente está propondo nessa norma são, primeiro, uma melhor segregação e definição dos riscos sociais e ambientais, com exemplos bem claros de eventos relacionados a cada um deles, e a inclusão explícita, né, do risco climático no arcabouço normativo, também com exemplos de eventos relacionados ao risco climático físico e ao risco climático de transição. E a aplicação a esses 3 riscos de requisitos já estabelecidos aos demais riscos tradicionais, né, o crédito, o mercado, o operacional, liquidez, como, por exemplo, declaração de apetite por risco, o programa de teste de estresse e gestão de continuidade de negócio. Esses novos requisitos para o gerenciamento dos riscos, é importante ressaltar que eles mantêm um princípio da proporcionalidade, ou seja, as exigências são mais robustas para as instituições maiores, mais complexas, e enquanto as instituições menos complexas elas têm que cumprir requisitos simplificados, ainda que com um grau de prudência ainda adequado. Perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo, por uma definição dos riscos, e a definição dos eventos é chave para a identificação e medição dos mesmos. Estamos fazendo um exercício de risco sistêmico por 4 países, eu acho que é o ponto mais relevante. Passo rapidamente para Marcos. Temos 10 minutos para esta conversa. Pedir a Marcos que fosse muito rápido com sua resposta. Essencialmente, vamos focalizar nos impactos e a forma em que os países da região podem antecipar a tudo que o grupo de trabalho vem fazendo do G20 e também o que estão fazendo como grupo de que mencionou anteriormente, o GFS, o JOCR, etc., etc., e como pode colaborar instituições financeiras e reguladoras no futuro. Obrigado, Diego. Na verdade, continua a agenda do G20, GAP e outras redes a nível global e local, com redes ou CIF, é um bom começo para instituições do setor privado, mas também relembrar que tem muitas redes do setor privado que avançam e muitas vezes avançaram essa agenda antes dos reguladores. Não, muita agenda foi impulsada pelo setor privado. Então, eu acho que em relação à discussão, à participação e o diálogo com o setor público, eu acho que essas redes jogam um papel fundamental, como o EPFI, com PeerBid, com banca responsável, investimentos responsáveis e a força de tarefa que já se mencionou anteriormente, e muitas das mesmas redes que são mais financeiras e aquelas que pertencem muitos, inclusive o setor financeiro da América Latina, e a AIA, por dizer uma, mas também a FIAP e a PIAV, da mesma FENABAM, e todas essas redes de instituições financeiras já adotaram, e através destas redes pode-se impulsar muito a agenda, e foi de fato impulsada em muitos países, muitas delas já foram introduzidas no setor privado. Algo que já mencionaria para encerrar é a regulação do sistema, regulação que é uma regulação que está
em andamento a regulação nova. Em muitos aspectos ainda não sabemos o impacto que teve essa regulação em distintos países. E aí eu acho que as agências internacionais, os canais de desenvolvimento têm que jogar um papel para poder avaliar a legislação que está colocando para tratar e falar sobre esses temas. Muito obrigado, Marcos. Eu quero finalizar com um turno muito rápido. Cada um tem 1 minuto para falar de um dos 2 temas. Assim, eu vou colocar. Um é riscos ambientais, sociais e governança. E outro tema é riscos climáticos. E eu gostaria de perguntar por que vem a futuro qualquer uma dessas 2 categorias. Eu vou começar pelo contrário, quebrando um pouco a ordem por Marcos. E vou encerrar com Mariana. Bem, no G20 eu diria que a frase é clima primeiro. E assim estamos tratando a nível de simpósios internacionais, a nível de OSCO, a nível de diferentes órgãos, e seguido a isso vem todos os outros temas. Eu diria que o risco de ESG, porque tem uma grande preocupação no G20 e outros fóruns internacionais sobre o tema, não somente de Washington, Climate Washington, para ESG e Washington. Excelente, Ricardo. Qual é a sua perspectiva desde o Brasil? Desculpa, Diego, meu computador está um pouco ruim aqui. Um momentinho só. Você quer passar para a Mariana e eu volto na sequência? Meu computador está travando demais aqui. Tá bom. Mariana. Em particular, a resposta de Marcos é impossível de racionar. Eu acho que parte de nós, aqui achamos localmente, pelo menos na Colômbia, e que assumem algumas discussões que nós tivemos na região, é que eles falam de ESG. E, digamos, novamente, pode ser um tema de legado, de que tradicionalmente vem se falando, mas aquilo nos separam, e é climático, eixo climático, e de alguma maneira que o mercado solicita manter esses 3 temas de divulgação como de integração. E eu acho que no futuro uma claridade frente aos temas de ESG, uma claridade com muito valor, que já que fala muita claridade que estamos falando sobre ESG, porque confiamos que descobrimos que o ESG não está muito claro. Eu acho que é o seguinte passo da fronteira para desenvolver o mercado e para que seja incluído desde a perspectiva de risco. Excelente. Eu concordo. Ricardo? Agora sim. Obrigado, Diego. Bom, eu acho que o risco climático, sem dúvida, é um dos grandes desafios que a gente tem para os bancos centrais. Eu acho que, especialmente os relacionados ao desenvolvimento de metodologias de mensuração dos riscos climáticos e ferramentas como teste de estresse, análise de cenários. O risco climático ele é bem diferente, né, dos demais riscos financeiros e bem difícil de modelar. Ele tem uma alta incerteza de quando irá acontecer, não ajuda muito você olhar para as perdas incorridas no passado. Ele tem, enfim, um potencial de desencadear aí efeitos sistêmicos, muitas vezes não lineares, com impactos muito maiores e diversos do que outras mudanças estruturais. E, em geral, eles são irreversíveis. E para deixar ainda mais difícil, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande com dados consistentes, comparáveis, com boa granularidade e confiáveis, né? Então, enfim, mas a boa notícia é que essa questão está no topo da agenda de diversos fóruns e organismos internacionais, e
e o assunto está sendo trabalhado e eu tenho dúvida que a gente vai chegar a uma boa solução. Muito bem, com isto encerramos o painel. Foi uma discussão muito interessante, diferentes pontos de vista, e sem dúvida alguma o que vem para a região é muito interessante em matéria de câmbio regulatório, especificamente para ESG, e esperamos que possamos falar alguma coisa, podemos ter algo para meados de 2022, câmbio regulatório para bancos até o final de 2022, o que vem fazendo a IA. Provavelmente não ter câmbio regulatório nos próximos anos, então a maioria dos setores vão estar cobertos por regulação, começando pela revelação de ESG. Muito obrigado e graças ao Unify pelo convite e continue com o seguinte painel. Muito obrigado, até logo. Até logo, obrigado, até logo.